Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio 29. Deuteronômio, capítulo 29. Convidar aqui o pastor Roberto Camilo para me ajudar nessa leitura. São 9 versos, pastor Roberto. Nós vamos ler do 1 ao 9. 29, Deuteronômio 29. Nós vamos do 1 até o 9. Por favor, me ajuda aqui. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante os vossos olhos, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos. E os tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassitas. Guardai, pois, as palavras desse concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Amém? Glória a Deus. Aí está esse texto, meus amados irmãos, e eu gostaria de passar, vou falar bem pouquinho, e só passar realmente a mensagem desse texto que Deus colocou no meu coração. E aqui nós vemos a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento. A Bíblia diz que tudo que foi vivido era sombra daquilo que iria acontecer. E o Israel, todo mundo sabe que Israel era a igreja do Antigo Testamento. Era o povo de Deus. Então nós estamos diante aqui de alguns fatos interessantíssimos, porque mostra-nos algumas coisas muito interessantes. Veja bem, uma das coisas que eu fico extasiado é ver o cuidado de Deus e a dependência, coisa que hoje, às vezes, nós não gostamos de nem conversar no assunto, que é a dependência de Deus. Mas a igreja, ela é totalmente dependente de Deus, assim como Israel dependia de Deus no deserto. Eles não poderiam mudar um passo, eles não teriam condições de fazer absolutamente nada. Para complementar esse pensamento, eu quero ler com vocês rapidinho. Por exemplo, Êxodo 13, 22, está escrito assim, Êxodo 13, 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Quando você chega em Êxodo 16, 35, diz assim: E comeram os filhos de Israel maná,
40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram nos termos da terra de Canaã. Isso está escrito em Êxodo 16, 35. Em Números 11, 7, diz assim: e era o maná como uma semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Bidélio é uma goma, uma resina. É um negócio mais ou menos como se você pegasse hoje a cola, essa cola de pano, uma goma, como se fosse enfim, são gomas, que nem você usa goma de mascar, é mais ou menos daquele tipo, só que né? Realmente era comestível. Em Salmo 78, 24, diz assim: e chovera sobre eles maná, para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Aí quando chega em João, capítulo 6, verso 49 até o 51, Jesus dizendo o seguinte: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 49 a 51. Pois bem, meus irmãos, tendo lido esses versos, esses textos, que são conhecidíssimos dos irmãos, eu queria apenas parafrasear o seguinte: assim como o povo, irmão, estava debaixo da coluna e da nuvem, a igreja também. A igreja precisa estar debaixo da potente mão de Deus. Não tem outro meio de ser igreja. Assim como não tinha outro meio para que o povo de Israel fosse povo no deserto, sem que tivesse debaixo da nuvem e debaixo da coluna que representava a presença de Deus. A igreja não subsistiria nem um dia. A igreja não conseguiria viver se ela não tiver debaixo da nuvem, debaixo da presença, debaixo da condução de Deus. Não haveria condições da igreja sobreviver no mundo. O diabo nos engoliria vivo, acabaria conosco, mas ele não pode. Por quê, irmão? Porque nós vamos ver algumas coisas interessantes. Então, assim como o povo estava debaixo da nuvem, a igreja, ela permanece. Tanto é que lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, Deus já estava dizendo: a minha mão não está encolhida, e nem os meus ouvidos agravados. Isso quer dizer, eu às vezes até erro. Quando eu vou orar, falo: Jesus, estende. Não estende não. Mantenha a tua mão estendida, porque a mão de Deus nunca deixou de estar estendida, diz o Senhor. A minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Então quando eu vou orar, eu digo: estenda a mão. Não estenda a mão, já está estendida. A mão de Deus, ela está estendida sobre a igreja. Então, assim como a igreja, o povo estava debaixo da nuvem, debaixo da presença de Deus, assim a igreja precisa estar debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus. Se a igreja não sobreviveria, preste atenção em mais alguns itens, depois a gente resume e vamos dar glória a Deus. Assim diz, assim como o povo colhia o maná todos os dias para se alimentar, assim também a igreja depende da graça de Deus todos os dias. Não tem quem viva sem graça de Deus. Não tem crente bom demais para dizer: hoje eu posso viver sozinho, hoje eu vou sair, Jesus pode me deixar que eu resolvo. Na verdade, nós não duraria um dia se a graça de Deus não fosse sobre a nossa vida. Assim como você levanta procurando o café da manhã, assim como você levanta e logo daqui a pouquinho está dizendo que hora vai chegar o almoço. Aliás, nós que trabalhamos, eu não trabalho mais, mas a gente sempre falava assim, né? O Chiquinho sabe disso, ele vai lembrar.
Hoje vai dar 3 horas e não chega às 11, não é? Parece que o dia você está com fome, vai dar, não é assim o linguajar dos pedreiros, irmão Bartolo? É esse o linguajar, vai dar 3 horas da tarde hoje e não chega às 11 para comer. Por quê? Porque, irmão, tem fome, assim como nós temos fome de manhã, ao meio-dia, à tarde, a igreja não sobreviveria se ela não tivesse debaixo da potente mão do Senhor e a graça de Deus descendo sobre nós todos os dias, todos os momentos. Você, irmão, não sobrevive, preste atenção nisso, a dependência nossa é total. O salmista diz assim: os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, se não fosse o Senhor. Então, nós não sobreviveríamos. Esse povo, se Deus não mandasse o maná para ele todos os dias, eles comeriam o quê? Não tinham o que comer. Eles dependiam de chegar de manhã cedo e catar o maná, que ninguém sabia nem o que era, mas era algo semelhante, uma gosma, e alguma, não é bem gosma, mas era uma goma, e aí eles pegavam aquilo, e aquilo não existia. O que me chama a atenção nisso tudo, eu tenho pregado bastante isso aqui, porque me fascina. Por que me fascina? Porque não tinha. Mas de manhã cedo estava lá. Você entende? Não tinha. De tarde você podia procurar, não tinha, mas de manhã cedo eles se levantavam com a vasilhinha e saía colhendo o maná. Sabe o que isso quer dizer, irmão? O milagre se materializava, todos os dias o milagre se materializava na vida do povo, e é assim que acontece com a igreja só está de pé, porque o milagre de Deus se materializa nas nossas vidas todos os dias. Oh, você é espiritual, você tem o Espírito Santo, o diabo não te derrota, porque você tem o maná de Deus na sua vida. Deus todos os dias materializa o seu milagre na sua vida, para você ser vencedor. Você é vencedor porque todo dia materializa-se milagre, enquanto o diabo vem para te derrotar, Jesus está lá posto, os anjos estão guardando, e a graça de Deus está descendo sobre a nossa vida. Assim como por 40 anos andaram no deserto, e o Senhor não deixou envelhecer as suas roupas, assim a igreja tem a sua vida espiritual que é cuidada pelo Senhor, para estarmos sempre vestidos com vestes espirituais. Imagina o povo no deserto, 40 anos. Vou usar um aqui, vamos, né? Eu vestido, e sempre aquele vestido, porque aquele vestido não envelhecia. As roupas não envelheciam. A igreja está viva, irmãos, porque Deus cuida das vestes espirituais da igreja. A igreja, ela depende disso, ela depende, todo dia ela tem um vestido, e você olha para o vestido da igreja, é o vestido da noiva. Você já viu o vestido de noiva velho? Isso é muito difícil. As mulheres nem gostam, quando falam, aluga um que meio capenga. Não, ninguém quer, querem o melhor, querem fazer, custa uma fortuna, mas elas querem fazer. Vestido, irmão, vestido tem que ser novo. Igreja, ela está vestida todo dia, e você olha para ela, não é o vestido velho, não está roto, não está furado, não está rasgado, mas ela está vestida como noiva do Cordeiro de Deus. Sabe o que isso? É a dependência de Deus manter a igreja viva. A igreja é viva, a igreja é viva, a igreja é viva, a igreja é viva, a igreja é viva. Cristo é vivo, a cabeça é vivo, a cabeça é vivo, Cristo é vivo. É por isso que nós somos vivos. Você não é morto, você é vivo, você tem vida espiritual, e as suas vestimentas, elas são vestimentas espirituais abastecidas pelo milagre de Deus. É o milagre de Deus. Pergunta para o Josué: por que a sua veste não envelhece? Não sei, é um milagre de Deus. Por que você está de pé, Bartolo? É um milagre de Deus. Por que você aguentou 50 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 mês? É porque
a graça de Deus, é um milagre de Deus, a vestimenta de Deus desce sobre a nossa, é um milagre, a igreja está viva, e muita gente fala da igreja, e critica a igreja, mas a igreja não sabe do que estão falando, não conhece nada. Isso aqui é um movimento de Deus na terra. Isso aqui é um movimento de Deus na terra, aleluia. Cedo cai maná, e durante o dia Deus mantém a roupa para não envelhecer, aleluia, aleluia. É um milagre, e não tem conversa fiada não, é Deus com eles, Deus com eles. Se levanta inimigo, eles tomam a terra. Não foi isso que nós vimos? Levantou lá, levantou para cair, perdeu a terra. A igreja, ela depende de Deus. Vamos encerrar. Assim como os sapatos não envelheceram nos pés, a igreja também é cuidada pelo Senhor para não envelhecer, ou para que não envelheça o calçado da salvação. Você está calçado na preparação do evangelho da paz. Assim como o sapato. Imagina um negócio desse, irmão. 40 anos com o mesmo sapato. Tinha que lavar o pé de vez em quando por causa do chulé. Mas o mesmo calçado. O mesmo calçado. O mesmo calçado. Era o mesmo calçado. Ô irmão, quantos anos você tem de crente mesmo? Então é o mesmo evangelho. É a mesma graça. É a mesma salvação que você aceitou. É o mesmo Espírito Santo que te batizou há 20, 30 anos. É o mesmo Senhor que cuida de você. É a mesma coisa. Não mudou nada. É 20 anos, é 40 anos. E eles ali debaixo da graça. E você está aqui hoje calçado com os pés. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Não tem nada diferente. Pastor, vai ter algo diferente? Não. É o mesmo Evangelho que eu calcei. Eu estou seguindo para o mesmo caminho. Para onde vocês vão? Nós vamos indo para a terra prometida. O Senhor prometeu nos dar uma terra onde mana leite e mel. Daqui a pouco não haverá tristeza, não haverá mais rancor, angústia. Eu vejo hoje muito ódio, muita angústia. Pessoas se lançam e maltratam, e essa coisa toda vai acabar isso. Pessoas que estão se degradando e fazendo e etc. Isso vai acabar, porque nós vamos entrar na terra prometida, e ali não haverá mais dor, não haverá mais rancor, não haverá mais angústia. Meus irmãos, a igreja está viva, a igreja está caminhando, a igreja é um milagre, a igreja é dependente, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus que ela foi resgatada, e ela agora é um povo de Deus. Ela saiu do Egito com mão poderosa. Viste quanto milagre Deus já tem feito no nosso meio, e Ele vai continuar fazendo milagre. Aleluia. Para encerrar o que Jesus me deu, porque eu estou com a pressão a 20. Ninguém vence se não se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Podia ser o que for. Pisou fora, fica leproso. Miriam era da casa. Irmã de Moisés. Gente fina. Tinha colaborado demais. Tinha louvado, adorado, era cantora, fazia tudo, batia panela. Era uma benção. Mas o dia que ela não se humilhou, ficou leprosa. Você entendeu, igreja? Jesus me deu, estou passando. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte: o reino de Deus não é feito com coisas visíveis. A igreja é um milagre na terra. A igreja é algo fantástico. Oh, aleluia. Tem gente dizendo a igreja vai acabar não, a igreja é o milagre de Deus.
A igreja é o milagre de Deus, a igreja é algo sobrenatural, a igreja passa tudo, mas a igreja ela vai permanecer. Haverá igreja no arrebatamento, haverá igreja sentado nas bodas do Cordeiro, haverá igreja, haverá. Por quê? Porque a igreja é noiva do Cordeiro, isso vai existir. A igreja é um milagre, a igreja é um milagre. Todo mundo olhava para o povo de Israel e falava: esse povo é um milagre, como é que eles sobrevivem, como é que eles fazem, como é um milagre. Você vive porque é um milagre, você está de pé porque é um milagre, você recebe o Espírito Santo sem merecimento, mas é um milagre, e Ele está conosco, aleluia. Oh, aleluia, que Deus possa consolar os nossos corações, porque você está dentro da igreja, a igreja que depende de Deus, a igreja que, se você entrar nesse projeto, você vai ser bem sucedido. Não trate a igreja como coisa material, não trate a igreja como se ela fosse sua, não trate a igreja como se ela fosse negociando. Não, com igreja não se negocia, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é o sapato desse povo era espiritual. Uai, um sapato que cresce no pé não é espiritual, não é um negócio vivo. O sapato era vivo. Igreja não tem nada, na igreja não tem nada que é material. Na igreja não tem nada material, é tudo espiritual. Pastor, eu vou mexer aqui, está mexendo no espiritual. É o reino de Deus, é o reino de Deus entre os homens, é o milagre de Deus entre os homens. A veste, mas a veste é pano, é nada. Você está, eu posso chutar a cadeira aqui, não chuta não, essa cadeira é espiritual. Sabe por quê? Foi comprada, é para Deus. As coisas de Deus, elas são para Deus. E nós temos que entender que se você limpa uma cadeira, você está trabalhando com o espiritual do reino de Deus. Se você distribuir um folheto, você está ajudando a falar do reino de Deus. Se você faz qualquer coisa envolvido no reino, não tem nada físico nisso, é tudo espiritual. Você só faz porque você recebe maná, porque a sua roupas são novas, porque você tem um sapato que cresce juntamente com o seu passo, juntamente com o seu progresso. Conforme você vai progredindo, o seu sapato vai aumentando. Você não precisa de sapato de ninguém, você tem o seu próprio sapato, irmão. Tem gente querendo tirar o meu, tirar o dele. Para que isso? Você tem o seu. Trabalhe com aquilo que Deus te deu, porque é espiritual. Por toda a minha vida.